A paz de Jesus a todos, salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos a esse canal, Tradição Católica e Debate, trazendo a apologética do sacerdote do Deus Altíssimo, o Padre Luiz Touro. E hoje esse debate, meus irmãos, é sobre unicidade, trindade ou unicidade. Deus Trino ou Deus Uno? Padre Luiz Touro hoje debate com um pastor pentecostal. Vejam só. O primeiro comentário fixado aqui está do nosso canal. Tudo que eu aprendi com o Padre Luiz Touro. Primeiro comentário fixado. Você clica lá naquelas letrinhas azul e você vai para o nosso canal. Canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. É o meu canal. Muito bem. Então pedindo desde já a todos vocês. Passe lá, analise, veja os vídeos lá de apologética que tragam em defesa da fé. E se inscreva lá, nos ajude. Vamos ao debate. Não esqueça o like. Bom, no começo vai dar uma confusãozinha porque o Padre Luiz Touro fez a oração e o protestante, por não ter crença trinitária, não fez a oração. E ele vai querer fazer uma oração e o Padre Luiz Touro não vai permitir. Você e eu, como homem, nós fizemos a oração já. O trato não era fazer oração. Nós já fizemos a oração. Você não crê na oração? Nós já fizemos a oração. O fato é que nós já fizemos a oração. Aqui o trato é o debate. Aqui quem pôs as condições foi você. Ok. Então, você trata de falar apenas do debate. Meu respeito, perdão, padre. Vocês acreditam, vocês dizem que creem em três, nós não. Perdão. Você vai falar apenas de sua igreja, a unicidade. Nós oramos a um Deus só. Por isso, não fizemos a oração com vocês. Nós fazemos só invocamos só o nome de Jesus somente e pronto. Não quero mais debater sobre esse tema. Vamos só criar contenda. Então vamos à Bíblia. A Igreja de Jesus. Vamos ver aonde estava a Igreja de Cristo. Ele não fundou sobre Pedro. Não começou sobre Pedro. Nem tão pouco dia de Pentecostes. A Igreja de Jesus foi fundada. Vamos ver nas Escrituras. Eu quero chamar aqui a irmã da nossa igreja para vir ler a Bíblia para mim aqui. Romanos, capítulo 16, verso 25. Em diante. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado segundo em segredo durante séculos. A pregação que foi oculta no decorrer dos tempos. Tempos eternos. A tradução dele diz tempos eternos. Aqui diz os séculos. Desde o princípio. Eterno quer dizer não tem começo nem fim. Então, verso 26. Mas agora há manifestado por ordem do eterno Deus, por meio das escrituras proféticas, dando a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência à fé. Então está dizendo a Bíblia que foi manifesto pelas Escrituras. Se lembra? Pelas Escrituras nós conhecemos. Pelos profetas. Segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, que dá a conhecer a todas as pessoas, a todas as nações, a fé. Então, por isso nós vemos que Jesus não só entrega apenas as chaves a Pedro, só isso. A igreja está no pensamento do Senhor. Nós vemos aqui. E aqui começa a manifestar, a levar a fé dessa igreja.
1 de Pedro 1:20. E que nos últimos tempos se manifestou por amor a vós, amor de vós. Foi destinado desde antes da fundação do mundo. Foram predestinados antes da criação do mundo. Então a igreja já estava antes da fundação do mundo. Nós temos que nos conformar que os 12 apóstolos é diferente. Porque Cristo esteve pregando e ensinando aos apóstolos a palavra do Senhor. A palavra que é viva e eficaz. Então essa palavra os apóstolos pregaram. Quando Jesus fala a Pedro, não diz, Pedro, tu é a igreja, não. Não, sobre o fundamento. Sobre o fundamento que está antes da fundação do mundo, que Pedro havia ensinar e edificar a igreja. E Pedro começou, do dia de Pentecostes, começou a pregar. Começou a pregar, então 3.000 pessoas se converteram à igreja. Foram salvos. E aqui nós vemos que a igreja começou a crescer, glória ao Senhor, no decorrer dos tempos. Atos também, tá? Estavam todos unânimes na doutrina dos apóstolos. Tudo era em comum entre eles. E estavam ali na doutrina apostólica. Então Deus mandou executar essa fé. Então Ele mandou executar essa fé. Ele mandou levar a todo o mundo. E Ele pregou em diferentes lugares no mundo inteiro. E os que acreditavam na palavra eram salvos. Assim, dessa maneira, nós vemos que a igreja é a palavra do Senhor. Ele disse que a igreja é a palavra do Senhor. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Quem tem ouvido, escuta e olhos, ouve. O que foi que ele disse? Foi claro. Cada cá tire suas próprias conclusões. Vou mostrar com Bíblia. Você começou com honestidade. É assim que eu gosto. Fala que depois eu vou lhe refutar. Irmãos queridos, quanto tempo nós vamos falar, meu amigo? Quanto tempo? O tempo que você quiser. Ele me disse. Que eu vou expor o tema da unicidade, da crença unitária. Então vem dizer que vamos começar. O tempo para o tempo que vai dar para mim é o tempo dele. Vamos lá. E você pode fazer pergunta depois. Nós cremos a mesma coisa dos irmãos pentecostal. Cremos que há um só Deus. É a mesma doutrina deles, que há um só Deus. É a mesma doutrina dos católicos. Há um só Deus. Aí estamos de acordo. Pode mostrar todos os versículos do Antigo Testamento onde diz: o Senhor nosso Deus é um só. E nós conhecemos também esses versículos. Não há mais do que um Deus, do que um só. Estamos de acordo? A diferença está nas pessoas. Aí sim. Ela diz que só há uma só pessoa. E nós dizemos que há 3 pessoas. Aí é onde está a confusão. De modo que vamos tratar de falar quando a Bíblia diz no Antigo Testamento que há um só Deus e no Novo Testamento. Isso é verdade. E você escutar o que ele vai dizer e também o que eu vou dizer. Que Deus se manifestou em carne. Sim, manifestou em carne, sim. Nós católicos cremos que ele se manifestou em carne. Porém não Deus Pai. O Filho.
E eu vou mostrar com Bíblia isso. Existe Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Vamos começar mostrando. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo é o Senhor, Filho. Mateus 28, 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Vai, Luiz, lê logo, Luiz. Ah, meu Deus. 28, 19. Jesus falou dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vá e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o mesmo Jesus revelou. Estamos vendo, claro. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mandou batizar. E por que está mandando batizar? Atos 1:10. Atos 1:10. Está representando o Pai e o Espírito Santo. E vamos ver. 3 pessoas. Quando orando, foi afastado do céu, e eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: nenhuma pessoa que busque a verdade pode negar que Jesus é um. Que vem em forma de pomba é outro diferente. O que diz que é o mesmo, todo respeito. Eu não acredito, porém. Porque aqui está claro. Veio o Espírito Santo em forma de pomba pousar sobre Jesus e escutou uma voz que dizia. Uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado. Tu és. Não diz, eu sou o filho amado meu. Não. Para que vocês vejam que é uma pessoa. Fala de um. Na primeira pessoa, você, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A primeira pessoa do singular, eu, tu. Segunda, ele. Terceira. E a Bíblia diz que o Pai disse, uma voz veio de cima do céu: tu és meu filho. Não dizia, eu sou filho de mim mesmo. Não, não é assim. Uma coisa é o Pai, outra coisa é o Filho. E sobre o Filho veio o Espírito Santo. Agora, a Igreja Católica diz que são pessoas diferentes, porém, com uma mesma natureza e divindade. Você vai acompanhar na Bíblia aí, se você quiser. Para que os irmãos pentecostais vejam. Se não acredita, é problema deles. Para que possa a doutrina da Igreja Católica. Aqui tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, com uma só natureza humana. Apesar de ser 3 pessoas, eu posso dizer, são 3 naturezas? Não. São 3 pessoas, porém uma só natureza, a humana. Em Deus existe uma natureza divina. E a de Cristo, natureza humana. E em nós, natureza humana. Natureza divina, que se chama divindade. Deu o nome que você quiser. Mas a natureza divina. E agora vem, nessa natureza divina, há 3 pessoas. Aqui é uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Com a mesma natureza. Deus é uma só natureza. Humana e divina. Uma pessoa. O Pai. Outra pessoa. O Filho. Outra pessoa. O Espírito Santo. Pessoas diferentes. Porém, os 3 compartilham a mesma natureza. A humana, nesse caso, de Deus. A divina, sempre. Pode comprovar? São João capítulo 1, versículo 1. Vem expressar, efetivamente, o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa.
que compartilha a mesma natureza, a divindade. Escuta como diz. A Bíblia protestante. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo era ou estava, segundo a tradução deles, era com Deus, estava com Deus. Isso é a diferença. Duas pessoas diferentes. No princípio o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Aí aparece a segunda pessoa da mesma natureza. E o Verbo era Deus. Estava com Deus e era Deus na mesma natureza. E esse Verbo que se fez carne, não é como diz os Pentecostais Unidos, que esse Verbo se fez carne é o Pai. Não, porque aqui diz o Verbo, a palavra estava com Deus. O Pai e o Verbo. Quem é o Verbo? A mesma Bíblia de São João diz. Quem é esse Verbo que está com Deus? Versículo 14. E o Verbo se fez carne. O que aconteceu com o Verbo? Se fez carne. Quem é o Verbo? Jesus. Existia antes de nascer na Virgem Maria. Se fez carne no seio da Virgem Maria. Já existia, estava com Deus. E para que vocês vejam que já existia com Deus. Versículo 2 e 3. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Todas as coisas foram feitas por ele. Por isso, diz no capítulo 1, versículo 26, vem dizer que efetivamente, como foi feitas as coisas, como criou o ser humano, não estava somente o Pai, Jesus, antes de se encarnar. Sim, ele estava o Pai e outra pessoa com ele. Vamos escutar o que diz a Bíblia. O Verbo estava com Deus e era Deus. Ele fez todas as coisas. Então Deus disse: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Somente a pessoa que não conhece então Deus está dizendo, estamos em Gênesis 1, 26. Se João disse, no princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e fez todas as coisas, então logicamente temos que entender, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem, Gênesis 1, 26. Era duas pessoas, que aparecem essas duas pessoas. A nossa imagem, façamos uma nossa imagem, plural. Segundo, o mesmo João está falando aqui. Vai dizer que esse Verbo que estava com Deus antes, que era o Filho de Deus que estava com Deus, esse Verbo, foi ele que se encarnou e se manifestou. O Verbo, se lembra? 1 de João 1, 1. 1 de João 1, 1. Que não se manifestou em carne. Que se manifestou em carne, ele mesmo. Que ele é o Pai, que outro é o Filho. Que se manifestou em carne, é Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Pai era Deus e o Filho Deus. Por isso manifestou em carne, Deus mesmo se encarnou. Se fez carne. Se chama Emmanuel, quer dizer Deus conosco. É Deus. Ele se encarnou. É Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Escutamos como Deus se manifestou. Qual? A pessoa? A primeira, a segunda ou a terceira? Vamos ver qual. O que era desde o princípio, os pentecostais não me digam que o Filho não era desde o princípio. Porque aqui nós estamos quitando a mentira, arrancando a mentira pela raiz. Desde o princípio era o Verbo. Se lembra como João falou? João 1, 1. Desde o princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora, outra vez. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com os nossos olhos e que temos
contemplado, as nossas mãos têm apalpado, no tocante ao verbo de vida. O verbo desde o princípio é que está falando. E tocamos, nossos olhos viram, e dele nós pregamos. Então observe que não está falando do Pai, está falando do Filho, o verbo, e que já existia desde o princípio. Vocês verão, quando o irmão vai expor, vocês vão ver, que a insistência que ele vai fazer, que Jesus não existia desde o princípio. Que ela existia, era só na mente. Vocês vão ver que a Bíblia diz, estava com Deus e era Deus. Ele pode gastar todo o seu tempo, todas as suas energias, querendo destruir essa primeira carta de São João, e não pode, porque está gravado para o mundo inteiro ver. Se ele respeita a sua doutrina, porém não se crê. Vocês poderão descobrir que essa mentira que Deus manifestou em carne é Jesus. Essa é a verdade. Antes era o Pai é o mesmo que não sei o que, a confusão que eles fazem. O que era desde o princípio, o temos ouvido, temos visto com nossos olhos e temos contemplado, e nossas mãos têm palpado, no tocante ao verbo da vida. Não é o Pai, é o verbo que estava com o Pai. O verbo de... Porque foi manifestado. Deus se manifestou, que é a vida. Que é a vida, Deus. Não era o Pai, era o verbo que estava com o Pai, é Deus, Jesus. E temos vistos, e testificamos, e anunciamos a vida eterna. Testificamos, somos testemunhas. A Igreja Católica sim diz, são testemunhas desse Filho. Quem muda isso é os irmãos separados. Até o ano 1900, até o ano 1500 ensinava isso. Porém agora mudaram. Começam a ensinar coisas diferentes, doutrinas diferentes. Isso está escrito. Repita o último. Porque a vida foi manifestada e vimos e testemunhamos e anunciamos essa vida eterna, no qual estava com o Pai. Se encarnou foi o Pai? Não. Foi o Filho. O verbo que estava junto do Pai. E se encarnou. Deus se manifestou. Por isso João disse, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então Deus se manifestou em carne, sim. Deus Filho, não Deus Pai. Porque o que estava com o Pai se manifestou em carne. Tocante ao verbo da vida, a vida foi manifestada e nós vimos e apalpamos e anunciamos essa vida eterna, no qual estava com o Pai. Ele estava com o Pai. Eterno ou não? A vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele é Deus. Esse eterno estava com o Pai eternamente. De modo que nós católicos cremos que Jesus foi gerado. Foi gerado e não criado. Não foi criado. Porque a vida eterna, ele estava desde o princípio. É o alfa e o ômega, ele é eterno. Ele é gerado. Já existia. E foi gerado no ventre da Virgem Maria. Já existia. Desde o princípio. Já existia. Agora vejam. Isso é o que nós ensinamos. Que se manifestou foi o Filho. Deus. Mas não o Pai. E se manifestou e temos vistos e anunciamos. Sim, vimos e ouvimos nós e anunciamos. Seguimos anunciando. Para que também vós tenhais comunhão conosco. Para que vocês não pratiquem outra coisa senão comunhão com nós, que viemos dos apóstolos, que pregaram e ensinavam a mesma coisa. E estou mostrando aqui que está escrito. De modo que vocês vão ver que esse irmão vai dar muitas voltas. Porém, não vai mostrar com Bíblia que é a mesma pessoa. Não pode mostrar. Você vai dar conta que aqui está. Que são diferentes. O verbo e o Pai. O Pai e eu
Teve um pastor que disse: o pai e eu somos um. Isso é verdade? Isso é verdade? O homem e a mulher são um. O casal. E disse Jesus: todos sejam um. E se nós negamos o pai e o filho são um. Está escrito. E essa comunhão verdadeiramente com o Pai. A comunhão dos católicos, a diferença deles é de salvação com Jesus. A diferença nós com eles é a comunhão que nós temos. Nossa comunhão é verdadeiramente com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui há duas pessoas. E os católicos estão em comunhão com o Pai e com o Filho. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Eles apresentam outra doutrina. O mesmo João, passando 2 de João. O mesmo João, 2 de João 9, 1:9. Parece que vai vir outra pessoa anunciando outra doutrina diferente. A comunhão que temos com o Pai e com o Filho. Ele se manifestou em carne, seu Filho, o Verbo, que estava desde o princípio, porque a vida eterna estava desde o princípio com o Pai. Ele se manifestou, e porém vem a advertência, vem outros com outras doutrinas diferentes, esses pentecostais unidos aí que vocês estão ouvindo. 1 de João 9, 2 de João 9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina, no ano 1906, com constância, olha a história. 1906, os pentecostais unidos nasceram e desviaram essa doutrina. Todo aquele que caminha sem rumo e sem direção e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Não tem Deus. Tudo que vem. E o que permanece na doutrina, esse que permanece na doutrina de Cristo, da Trindade, a doutrina da Trindade, esse que persevera nessa doutrina que eu estou agora pregando, esse sim tem o Pai e tem o Filho. O Pai e o Filho. Coro pelo sovaco. Quem sabe, sabe. Tem o Pai e tem o Filho. Bíblia Protestante, Rainha Valéria, estou mostrando. A Igreja Católica ensina isso. É porque está na Bíblia. E eu vou mostrar que o Pai é Deus e o Filho é Deus. Na mesma natureza divina. Porém, três diferentes. Por isso, Jesus disse a Filipe: Filipe, quem viu a mim, viu o Pai. Mostra-nos o Pai. Ele vai mostrar muitas coisas diferentes. Filipe, mostra-nos o Pai. Tanto tempo estou contigo, Filipe, e tu não me conheces. Quem viu a mim, viu ao Pai. Porque Jesus disse isso. Ele disse. Porque ele era o Pai? Não. Hebreus 1 em diante. É uma má interpretação das escrituras que eles fazem. E que o mundo inteiro veja. Porque vai comparar a doutrina que vocês estão ouvindo, católica, com a doutrina que ele ensina. Vai fazer a comparação. Deus, às vezes, falando muitas vezes de muitas famílias, aos pais e pelos profetas, ultimamente nos falou por meio do seu Filho. Hebreus 1:1. A quem constituiu herdeiro de tudo. E fez rei do universo. Pelo qual criou todas as coisas, ao esplendor da sua glória, de Deus e a imagem de sua substância. Não é do Pai. É a imagem de sua substância. É a natureza divina. Da mesma natureza divina. O esplendor da glória de Deus, a imagem do seu ser. Por isso diz: quem viu a mim,
que é a mesma natureza. Natureza. Ele é a imagem do seu ser. Bom, qualquer pessoa que vai entender. Aqui está a verdade. Quem viu o filho, viu o pai. E sustenta o universo com a palavra do seu poder. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Tão superior aos anjos, quanto ele é superior aos anjos, quanto tão superior aos anjos, quanto excede deles o nome que herdou. A qual dos anjos Deus disse? A qual dos anjos Deus disse? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meu filho, és tu? Não diz, meu filho, eu sou eu mesmo, encarnado, feito carne, manifestado em carne. Não, meu filho, és tu? Hoje eu te gerei. Hoje eu te gerei, não é criado, é gerado. Salmo 2, verso 7. O filho não é criado, ele é gerado. Ou então, eu serei a porta, e eu serei para ele um pai. Eu serei para ele um pai. E ele será para mim um filho. 2 Samuel 7,14. Coro pelo sovaco. Se ele respeita o que eles falam. Porém, não acredito. E vocês estão escutando o que eu estou pregando. Com versículos bíblicos, com a Bíblia deles, protestante Rainha Valera. E vocês vão escutar o que ele vai dizer. Vai se respeitar, porém tem que comparar para ver com quem está com a verdade. Estudar e ver. Repita. A qual dos anjos ele disse? Eu hoje te gerei. Eu serei um pai para ele e ele será um filho para mim. E eu novamente, ao introduzir o primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Agora já existia, já introduzindo no mundo agora. Os anjos adorem. O Filho é Deus. E todos os anjos têm que adorá-lo. Certamente sobre os anjos diz: faz dos seus anjos chamas de ventos e seus ministros chamas de fogo. Ao passo que o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O teu trono, ó Deus. Nós católicos dizemos que Jesus é Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. Teu trono subsiste de Jesus Cristo, que é Deus. É eterno ou não é eterno? Sim, é eterno. Ó Deus, pelos séculos dos séculos, aqui fala eternamente. Agora escuta o que vem. E o Filho que é Deus. Teu trono, ó Deus, para os séculos dos séculos. Ó Deus, subsiste eternamente. O cetro do teu reino é o cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Agora, vai mostrar, falar em dois deuses aqui, ó. Por isso, ó Deus. Por isso, ó Deus, Deus Pai. Não, Deus Pai. Não, o Filho, é o Filho. Fala em dois deuses, sendo um, né? Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Olha só. Por isso, ó Deus, o teu Deus, ó Deus, o Filho, o teu Deus, o Pai, é Deus. Então, São João, quando diz, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava com Deus, aqui aparece duas vezes o termo Deus para com o Filho e Deus para com o Pai. Cor pelo sovaco. Ó Deus, o teu Deus te ungiu da mesma natureza. Porém, vai existir um problema. O problema é, Senhor cura, explica como 3 pessoas podem ser um só Deus. Como pode ser os 3 ser um? Explico, com Bíblia. João 17, 20 em diante. João 17, 20 em diante.
Isso aqui chama. Não intenta, não. Fazer o quê? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um. Assim, várias pessoas, todos, para que sejam um. Várias pessoas, pode ser uma? Matematicamente, como diz os pentecostais, não. Porém, segundo diz a Bíblia, teologicamente sim. Estão ligando no celular, tá tu. Aí tu precisa que a imagem tá turva. Para que todos sejam um. Estão ligando no celular do padre, aí, ó. Eita, Jesus. A Bíblia diz que várias pessoas pode ser uma. Como pode ser uma? Nunca foi visto isso? Vamos ver. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Esses protestantes ligando para cair a live. Como várias pessoas pode ser um. Como tu, Pai, em mim e eu estou em ti. Duas pessoas que são uma. Que também eles sejam um em nós. Que também eles sejam um em nós. Nós estamos unidos à Trindade, várias pessoas numa só, a igreja, porque é o corpo de Cristo, né? É una. Primeiro nós e eles. Que todos sejam um. Como nós somos um. No plural. Por que não diz? Porque eu sou um. Como nós. Plural. Para que o mundo creia que tu me enviastes. E a glória que me destes, para que sejam um. Como nós somos um. Corpo pelo sovaco. Nós somos uns. Os pentecostais não entram na cabeça deles, não creem. Aqui na cidade de matemática se trata da palavra de Deus. Como todos somos um. Agora que me destes, para que nós sejamos um. Para que eles sejam um como nós somos um. A Igreja Católica ensina que várias pessoas são uma. Pai, Filho e Espírito Santo. São um só. E ensina e diz a Bíblia. E para que o mundo creia que somos um. Nós somos um. Nós católicos cremos, pentecostais unidos não. E tu e mim, para que sejamos perfeitos na unidade. Eu neles e tu em mim. Para que sejam perfeitos na unidade. Falando da Santíssima Trindade. Porque nós cremos que o Pai é uma pessoa e que é Deus. Para que o mundo conheça que tu me enviastes. São Mateus 22, 41. Pergunta que fizeram a Jesus. Jesus diz algo maravilhoso. Uma resposta. Escute. E vão ver a resposta clara. Com os fariseus agrupassem em seu redor, interrogaram. Jesus pergunta. Veja o que Jesus pergunta. Que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? Responderam, dele mesmo? Se é filho dele mesmo. De quem é filho? Eles disseram, de Davi. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre a inspiração do Espírito, chama Senhor, dizendo, o Senhor disse ao meu Senhor. Deus. Conhece S maiúsculo.
Senhor disse ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. O filho. Primeiro Senhor, o pai. Segundo o Senhor, filho. Senta-te à minha direita. Então você pode sentar... Não. Não, você não pode sentar à direita. Quem foi sentar à direita? O Senhor. Se o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então quer dizer que o pai é uma pessoa e o filho é uma pessoa, está à sua direita também. Está à sua direita. E para que vejam a verdade, o filho sentou à direita. Pergunto, em carne como se manifestou? Não. Está falando o quê? Isso aqui está falando lá no passado. E aí só senta à direita no futuro. Aqui estava dizendo em carne. Era não ainda manifestada em carne. E agora ressuscitou na direita de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Para que vocês vejam que a doutrina dos irmãos separados, Pentecostais Unidos, lhe respeita. Porém não se acredita. Porque eles dizem que o Filho é Jesus, que Deus era Pai e depois de carne era o Pai. Então coloca a confusão entre Jesus e o Espírito com títulos diferentes. 1 de Coríntios 15, 22 em diante. Para que vocês vejam, porque a Igreja Católica diz que o Pai e o Filho são pessoas diferentes. E que ainda então não foi manifestado em carne. Vamos ver. Depois que ele morre, depois morreu, ressuscitou. Vê se está junto com o Pai, como estava antes. Vamos ver. Assim como Adão, todos morrem, assim em Cristo todos viverão. Futuro. Cada qual, porém, a sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Estamos falando agora que é manifesta em carne. Que Jesus, quando ele for vir, depois virá o fim, quando chegar o reino de Deus. Quer dizer que no final, quando entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de haver destruído tudo, todo principado, o Filho vai entregar, não em carne, já morto e ressuscitado, vai entregar o reino ao Pai. Em espírito. O Pai em espírito e o Filho em espírito. Não em carne. Quando suprimir toda potestade e toda dominação. Porque é necessário que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha a advertência. E o último inimigo a derrotar será a morte. Porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disse que tudo lhe está sujeito, claro é que executua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando estiver sujeito, e também todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho também renderá, o Filho mesmo, renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Esse aí, Jesus é espírito. Pentecostal diz: e quando morrer, você vem encontrar o reino, o trono. Quantas pessoas? Vamos ver. Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono. Aqui na terra ou lá? Lá.
Assim como eu venci e me sentei como meu Pai no seu trono, como meu Pai no seu trono. Aí está. Aí está sentado com meu Pai no meu trono, com Deus mesmos, à direita de Deus. Eu exponho a doutrina para aqueles que querem buscar a verdade. Se trata da verdade. E vocês vão ver, conta com qualidade e teorias que vêm os adultos, as crianças, homens, mulheres, que querem buscar a verdade, como o Concílio Vaticano manda os católicos buscar a verdade. Quando Estevão estava morrendo, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Atos 7. Santo Estevão. 7:56. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, de pé, à direita de Deus. Couro pelo sovaco. Aí está tirando o couro pelo sovaco desse irmão. Santo Estevão viu. Esses protestantes nunca viram. Porque fazem vocês acreditar em coisas diferentes. Não somente depois que morreu. E eis que vejo, disse-lhe, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Couro pelo sovaco. Couro pelo sovaco. Volto a repetir, capítulo 5 de Apocalipse, verso 5. 5:5 de Apocalipse. Cordeiro degolado. Agora está no céu. 5:5. Está à direita do Pai. 5:5. Então dos anciãos me disse, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e romper os 7 selos. E eu vi no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Aí está. É Cristo ressuscitado. Morreu e ressuscitou. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio e recebeu o livro na mão direita do que estava sentado no trono. Da mão direita de que estava sentado no trono. Deus pegou o livro da mão de Deus. Ai, esse padre da história é fogo mesmo. Arranca as heresias pela raiz, sem deixar vestígio, sem deixar sequela. Meus irmãos, se inscrevam no canal. Não esqueça o like. E quem pegou da mão direita, o mesmo Jesus. Se lhe respeitam. Porém não acreditam no que eles dizem, no que eles ensinam. Diz que Deus estava sentado no seu trono. E o cordeiro tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Versículo 13, o que aconteceu? E todas as criaturas que estão no céu e na terra, aqui os pentecostais, e debaixo da terra, e tudo o que contém, as ouvi clamar. Aquele que está sentado no trono, o Pai, aquele que está sentado no trono, é o Pai. E o Cordeiro. Louvor, honra, glória, poder, pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. Coro pelo sovaco. A todos os crentes do mundo, cristãos, aqui está a verdade. E se dá glória que está sentado no trono. E ao Cordeiro que também está no trono. A eles dois.
o louvor, o poder, a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Estão negando o Pai. João 5, 24. Estão negando o Pai. Isso não é correto. Não, ele mesmo. Não, escute. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra, quem escuta a minha palavra, não os pentecostais unidos. A Bíblia que está dizendo que vocês estão ouvindo. Não que eles digam. E creem naquele que me enviou. E creem no Pai que me enviou. Tem a vida eterna. Pacatá! Couro pela surra. Nós cremos no Pai. Tem vida eterna. E não incorre na condenação. Como eles disseram. Estamos condenados? Porque cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não entra na condenação, como os pentecostais unidos dizem. Repita. Em verdade vos digo. Significa nada não vai enganar. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai, tem vida eterna. E não incorre na condenação. Mas passou da morte para a vida. Versículo 31, Luiz. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé. Outro é que dá testemunho de mim. Não diz eu mesmo dou testemunho de mim. Põe a lupa e veja o que diz os pentecostais unidos. Veja, ele diz que isso é mentira. Outra vez. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é digno de mim. Não é verdadeiro. O meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim. Significa outra pessoa a meu respeito. E sei que o seu testemunho que dá de mim é verdadeiro. Versículo 37. Também o Pai enviou, o Pai que me enviou, ele dá testemunho de mim. Então observe vocês que aqui aparecem os três. Que realmente nós católicos não estamos enganados. E agora eu vou mostrar que Jesus já existia antes de tudo. João 5, 17, João 17, versículo 5. Para que você veja que já existia. Antes que viesse ao mundo, já existiu o Pai e já existiu o Filho. E existiu o Espírito Santo. Como em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito parece sobre as águas. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Outra pessoa. Concede-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Aí está. Antes que o mundo fosse criado, aí já estava Jesus. Couro pelo sovaco. Pacata. Já existia, o verbo estava com Deus antes da criação do mundo. O Pai disse: glorifica teu filho. Me dá a glória que... Me dá a glória antes que existisse o mundo. Então, observem que é claro, ele já existia antes de tudo. Isso é o que nós ensinamos na Igreja Católica. E para que vocês vejam, como Jesus Cristo diz, vamos ver São João 14, 16. Agora aí é o mais claro sobre a Trindade da Bíblia. E eu rogarei ao Pai, uma pessoa, rogará a outra pessoa ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. O Pai, o Consolador. Observe, Consolador. Apareceu os três, aqui os três, Significa
Ele mesmo ou significa outro? O outro, é claro. Para que esteja sempre convosco. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Eita, tá passando um carro de som. O Espírito da verdade. O qual o mundo não foi, pode receber. Porque não veem e nem o conhecem. Como os pentecostais unidos não veem e não creem. Escuta o que vem. Porém vocês conheceis, porque morará com vocês e estará sempre com vocês. O Espírito Santo mora conosco e estará conosco. Bom, aqui está a confusão deles. Escuta o que vem. Não deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Jesus, o Pai e o Espírito, não deixou órfãos. Voltarei a vós. O Pai vai nos deixar órfãos? Jesus vai nos deixar órfão? Não. Então Jesus e o Pai virem a vocês. Veja os pentecostais do mundo inteiro. Ele não deixará órfãos, porque viria a nós. Versículo 23 da Bíblia Protestante. Por que não deixaram órfãos? Porque estará conosco. Escute. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Não mudará minha palavra. Guardará. Escuta o que vem. Eu e o Pai o amará. Olha o que vem agora, escuta. E nós viremos a ele. Aí está. E nós viremos a ele. Plural. O Pai vem com Jesus. E viremos a ele. O Pai. Respondeu Jesus e disse: quem me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. Não vai deixar órfão. Jesus não vai deixar órfão. Por que não vai deixar órfão? Ao Pai. Jesus não é o Pai, ele está com o Pai. Ele e o Pai são um. Escuta outra vez. Meu Pai amará. E viremos a ele. Não deixou órfãos. Não somos órfãos. E virei com ele. E viremos com ele. E moraremos nele. E faremos nele a nossa morada. Não deixarei órfãos. Eles não entendem as escrituras e dizem: porque ela. Não, aí fica. É o Pai, não sei o que, só existe o Pai, não existe mais nada. E nós, junto com o Pai, diz Jesus, junto com o Pai, viremos fazer morada em vocês. Versículo 23. Jesus disse: quem me ama, guardará a minha palavra. Se vocês querem guardar, amar a Jesus, guardará essa palavra. Se mudar, não ama Jesus. Com todo o respeito que merece. Quem me ama, minha palavra guardará. E meu Pai o amará. E nós viremos a ele, não carnalmente, espiritualmente. E nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama, não guardará a minha palavra. Couro pelo sovaco. Muito diferente esse nada, doutrina diferente dessa. Então, eu mostrando um capítulo e versículo para que vocês vejam. Capítulo 16 agora. Versículo 13. 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos anunciará toda a verdade. Para que você seja guiado pela verdade, tem que ser guiado pelo Espírito. É necessário receber o Espírito. Ele nos guiará em toda a verdade. Escuta o que vem. Porque não falará
de si próprio. Não falar a sua própria conta, senão aquilo que ouvir. E manifestará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Porque receberá do que é meu. E vos anunciará. Tomará de minha parte. O Espírito tomará do que é meu. E vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Tudo que tem o Pai é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu e vos anunciará. Isso é cor pelo sovaco, meus irmãos. É cor pelo sovaco. E para que vocês creiam que o Espírito Santo é uma pessoa, vocês podem ver Atos 15, 28. Atos 15, 28, que o Espírito Santo é uma pessoa. Como sabemos que ele é uma pessoa? Atos 15, 28. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, uma pessoa, e a nós, não, está unido com os apóstolos do Espírito Santo, não impor outro peso, além do seguinte indispensável. 13, 12. Atos 13, 12. À vista desse prodígio, o precursor abraçou a fé, admirando, vindo a doutrina do Senhor. Não é um título. Ministrando isso ao Senhor e disse o Espírito Santo: separai-me a Bernabé e a Saulo para a obra que tem designado. Quando Cristo morre, vem Paulo. Paulo não conhece Cristo. E São Paulo, Cristo já havia morto. Já havia ressuscitado e ia subir o céu, estava à direita de Deus. E vendo vocês a pregação de Paulo. 2 Coríntios 13, 13 de Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. Saúde todos os santos. A graça do Senhor Jesus Cristo. Sem salve todos os santos. Todos os santos, verdadeiros de Deus, que escuta a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa. O amor de Deus. Segunda pessoa. E a comunhão do Espírito Santo. Terceira pessoa. O Espírito Santo. Esteja com todos vocês. Para catar. Aí está os três. Corre pelo sovaco, não tem conversa. Corre pelo sovaco. Corre pelo sovaco. Acaba. Corre pelo sovaco. Quem contestar uma verdade dessa é porque vive na mentira, ama e pratica a mentira. João 8, 44, tem por pau o diabo. Não tem condições uma coisa dessa? Não tem? Comendo o Espírito Santo, fala os Pai, Filho, Espírito Santo, Rei, na saudação. 2 Coríntios 13, 12 e 13. Eu tenho que deixar o irmão falar. Marca o tempo aí. O celular está descarregado, nós vamos mudar a bateria e o irmão vai voltar. Vamos um momento para nos preparar. Estão ligando para o padre, ó. Estavam ligando para o padre. Então vocês viram aí, meus irmãos, né? O argumento protestante, o protestante só falou aquele tempo lá mesmo, irmão Fábio, você tirou a maioria Não. Esse debate, ele continua, ele tem a continuação desse debate, onde o protestante vai dar também ainda sua refutação. Não tive acesso à continuação do vídeo. Todos os vídeos aqui que eu encontrar,
Se eu encontrar os vídeos que estão aqui sem a continuação, se eu encontrar, prometo trazer. Agora, se eu não encontrar, eu vou fazer o quê? Né? Eu só posso colocar aqui o que eu tenho disponível, certo? Então, vocês deram para ver uma explicação sobre o debate de crença unitária e crença trinitária. Unicidade e trindade, certo? Então Deus abençoe vocês. Lembrando que o primeiro comentário fixado desse vídeo está no meu canal, o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste. Eu que sou ex-protestante. Graças a essas apologéticas, estou hoje no seio da Igreja Católica traduzindo meu professor de Bíblia. Tudo que aprendi lá, você vai ver os vídeos lá de refutação, aprendi com meu professor, o Padre Luiz Touro. Então, dê uma passadinha lá, primeiro comentário fixado desse vídeo. Clique aí e entre lá, se inscreva e nos ajude. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.